E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Olha só, meus amigos, a bomba que está sacudindo os bastidores do futebol brasileiro. Parece que o veterano e craque Everton Ribeiro, aquele mesmo, o maestro do Bahia, pode estar de malas prontas para desembarcar em São Januário. É isso mesmo que vocês ouviram, o gigante da colina está prestes a dar um golpe de mestre no mercado e arrancar um dos jogadores mais técnicos e respeitados do futebol nacional. E o mais impressionante é que, segundo fontes ligadas aos bastidores, o próprio Everton já teria aceitado a proposta vascaína. O papo é quente, o negócio está andando rápido, e o torcedor do Vasco, que vive uma montanha-russa de emoções, pode começar a sonhar com um camisa 10 experiente, cerebral, daqueles que fazem o jogo fluir com um toque só. A negociação, dizem, começou de forma discreta, mas ganhou corpo nos últimos dias. O Bahia, que ainda briga por estabilidade na temporada, teria sido pego de surpresa com a vontade do jogador em mudar de ares. E o Vasco, por outro lado, viu aí a chance perfeita de unir experiência, liderança e qualidade técnica num elenco que carece justamente disso, alguém que pense o jogo, que dite o ritmo, que saiba chamar a responsabilidade quando o caldeirão ferve em São Januário. O torcedor do Bahia, claro, não tá nada feliz com essa história. Everton Ribeiro virou uma espécie de símbolo de confiança desde que chegou ao clube, sempre muito profissional, dedicado, exemplo dentro e fora de campo. A torcida tricolor o abraçou, viu nele um líder silencioso, um jogador que não precisa falar alto para mostrar autoridade. Só que o futebol é feito de oportunidades, e parece que a proposta do Vasco balançou o meia, tanto pelo desafio quanto pelo peso da camisa cruz-maltina. Dizem que o projeto apresentado pela diretoria vascaína foi ousado, prometendo um elenco mais competitivo e chances reais de brigar na parte de cima da tabela na próxima temporada. Everton teria gostado da ideia de ser peça-chave num time em reconstrução, com uma torcida apaixonada e um ambiente de cobrança que o motiva. O Bahia, ainda tentando segurar o jogador, ofereceu uma renovação com aumento salarial, mas o jogador, segundo fontes internas, já teria dado sua palavra ao gigante da colina. E se tem uma coisa que Everton Ribeiro preza, é pela palavra dada. Nos bastidores, o que se comenta é que o Vasco vem se movimentando de forma inteligente no mercado, tentando unir nomes experientes com jovens promissores. A chegada de Everton Ribeiro seria mais do que uma contratação, seria um recado claro de que o clube quer voltar a ser protagonista. Afinal, um jogador com o currículo dele, campeão de tudo com o Flamengo, passagem pela seleção, respeito no meio, não entra em qualquer projeto. E o Vasco, nesse momento, vive uma fase de reconstrução e busca de identidade. A diretoria entendeu que precisa de líderes dentro do campo, jogadores que chamem a responsabilidade e orientem os mais novos. Everton encaixa perfeitamente nesse perfil. Além disso, a torcida vascaína sempre teve uma ligação especial com meias clássicos, aqueles que encantam com a bola no pé e a cabeça erguida. O torcedor já começa a imaginar o camisa 10 distribuindo passes precisos, comandando o meio-campo e levantando o estádio a cada toque refinado. Fontes próximas ao jogador afirmam que Everton Ribeiro está animado com a ideia de vestir a camisa cruz-maltina. Ele vê no Vasco uma oportunidade de encerrar sua carreira em alto nível, com protagonismo e responsabilidade, algo que o Bahia, neste momento, talvez não possa oferecer na mesma proporção. O projeto esportivo apresentado pela diretoria carioca fala em montar uma equipe competitiva, com metas claras e reforços pontuais, especialmente para a próxima temporada. Everton teria sido seduzido pela ideia de ser o pilar técnico dessa nova fase, um mentor para os mais jovens e um exemplo dentro do elenco. Ele sabe o tamanho da responsabilidade, mas também sabe que o Vasco é um clube que respira história e paixão. E essa mistura de tradição, desafio e carinho da torcida é o que move jogadores como ele. A decisão, segundo fontes, já está tomada, falta apenas o anúncio oficial, que deve ser feito nos próximos dias, assim que os últimos detalhes contratuais forem ajustados. Enquanto isso, nas redes sociais, o burburinho é total.
Torcedores do Vasco já invadiram os comentários das postagens do Bahia, pedindo para o clube liberar logo o craque. Os memes, como sempre, não perdoam, e já circulam montagens de Everton Ribeiro vestindo o manto cruz-maltino. O nome dele está nos trending topics, e cada movimento seu é analisado com lupa. Quando o Meia curtiu recentemente uma postagem de um ex-companheiro que joga no Rio, os torcedores enxergaram isso como mais um sinal do acerto iminente. O Bahia tenta manter o discurso de que não há nada fechado, mas as palavras já não convencem tanto. O clima é de despedida, e muitos acreditam que o jogo do próximo fim de semana pode ser a última vez que Everton defende o tricolor baiano. O Vasco, por sua vez, segue aquele velho roteiro, silêncio absoluto até que tudo esteja 100% certo. Mas é fato que a diretoria vascaína trabalha com cautela e estratégia. O nome de Everton Ribeiro não surgiu por acaso. O clube já vinha monitorando o jogador há meses, esperando o momento certo de avançar. E esse momento parece ter chegado. A diretoria quer dar um presente de impacto à torcida e marcar o início de uma nova era no clube. Com o respaldo de investidores e um planejamento que promete ser mais sólido, o Vasco acredita que o craque pode ser a peça que faltava para dar equilíbrio e inteligência ao meio-campo. A contratação também teria um peso simbólico, mostrar que o clube voltou a ter força de mercado, conseguindo disputar e vencer negociações com times de Série A. O torcedor, ansioso por dias melhores, começa a acreditar que dessa vez o projeto é real, e que a chegada de Everton Ribeiro pode ser o primeiro passo de uma virada histórica em São Januário. Nos bastidores do Bahia, o clima é de apreensão. A saída de Everton Ribeiro representaria uma perda técnica e emocional significativa. Desde que chegou, ele se tornou o cérebro do time, aquele que dita o ritmo das jogadas, acalma o jogo quando precisa e acelera quando enxerga o espaço. Além disso, sua postura profissional e liderança natural conquistaram não só o elenco, mas também a comissão técnica. Por isso, a notícia de que o Meia aceitou a proposta do Vasco caiu como uma bomba em Salvador. Há quem diga que a diretoria ainda tenta reverter a situação com uma proposta mais agressiva, mas o jogador, ao que tudo indica, está decidido. O Bahia, que vem enfrentando uma sequência de resultados irregulares, teme que essa saída possa desestabilizar ainda mais o grupo. Dentro do clube, há uma mistura de tristeza e resignação, tristeza pela perda iminente e resignação pela consciência de que segurar um jogador com esse currículo e ambição é quase impossível quando um gigante como o Vasco entra na jogada. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, o clima é de euforia contida. A notícia do acerto de Everton Ribeiro caiu como um raio entre os torcedores vascaínos, reacendendo o orgulho e a esperança. São Januário já se prepara para receber o novo maestro com festa. A ideia é fazer uma apresentação à altura da história do jogador, com torcida, cânticos e muita emoção. O gigante da colina quer mostrar que voltou a pensar grande, e a chegada de um nome desse calibre é a prova viva disso. Internamente, o clube já estuda ajustes táticos para encaixar o novo camisa 10 no esquema de jogo. A comissão técnica acredita que ele pode jogar tanto centralizado quanto aberto, dependendo da necessidade da partida. E mais do que isso, ele chega para ser a voz da experiência, o homem que organiza, orienta e inspira. A expectativa é que o anúncio oficial aconteça em breve, e que Everton Ribeiro vista o manto cruz-maltino já nos primeiros amistosos da pré-temporada. Mas o que mais chama atenção nesse rumor é o impacto que ele causa no mercado. O Vasco, que nos últimos anos vinha sendo visto como coadjuvante nas grandes negociações, agora mostra poder de fogo. A contratação de um jogador como Everton Ribeiro é também um recado direto aos rivais, o gigante quer voltar a ser protagonista. E não é só pelo nome, mas pela simbologia. Everton representa qualidade, elegância e inteligência dentro de campo. Ele é o tipo de jogador que transforma um time. E o Vasco precisa exatamente disso, de alguém que pense, que paute o ritmo, que faça os companheiros jogarem melhor. Para a torcida, é o tipo de reforço que reacende a chama da confiança, que faz o coração bater mais forte e devolve aquele sentimento de orgulho. A arquibancada já sonha com os lançamentos precisos, as inversões de jogo, as assistências milimétricas, e claro, aquele toque de classe que só um craque do nível de Everton Ribeiro pode oferecer. Nos grupos de WhatsApp,
nas lives e nas mesas redondas, o assunto é um só: Everton Ribeiro no Vasco. A notícia correu tão rápido que pegou muita gente de surpresa. Muita gente duvidava que o meia aceitaria o desafio de vestir a camisa cruz-maltina, mas parece que o projeto o convenceu de verdade. O Vasco ofereceu não só um bom contrato, mas também um papel central na reconstrução do clube. E isso pesa muito para um jogador que sempre valorizou o aspecto humano e o desafio esportivo. Ele não é do tipo que vai apenas pelo dinheiro. Everton quer deixar legado, quer fazer história. E fazer história no Vasco tem um sabor especial. A torcida é intensa, fiel, vive o clube de uma forma única. A possibilidade de ser ídolo em São Januário parece ter mexido com o coração do meia. E se tudo se confirmar, o Vasco ganha não apenas um jogador, mas um verdadeiro líder técnico e emocional. Os bastidores da negociação revelam que tudo começou há algumas semanas, de maneira silenciosa. Representantes do Vasco procuraram o staff de Everton com uma proposta sólida, bem estruturada e, principalmente, com um projeto esportivo convincente. O jogador, que sempre se mostrou aberto a novos desafios, ouviu com atenção. Desde então, as conversas evoluíram rapidamente. O Bahia tentou reagir, mas a diferença de ambição entre os projetos pesou. O Vasco ofereceu não só protagonismo, mas também a chance de participar ativamente na construção de uma equipe competitiva, com metas reais de conquistas. Isso tocou o lado competitivo de Everton, que nunca se acomodou. A ideia de comandar um time em ascensão, com uma torcida vibrante e um estádio histórico, falou mais alto. Agora, resta apenas o momento certo para o anúncio, mas o sentimento nos bastidores é de que o acordo está, sim, selado. E se a contratação realmente se concretizar, o impacto será imediato. O nome de Everton Ribeiro traria de volta ao Vasco o respeito que o clube sempre teve no cenário nacional. As atenções voltariam para São Januário, e o time ganharia um novo ânimo dentro de campo. Para o torcedor, seria o símbolo de uma virada, um renascimento, uma nova era. O gigante da colina precisa de ídolos, de referências, e Everton tem tudo para assumir esse papel. A história está sendo escrita nos bastidores, e o rumor, que começou tímido, hoje já ecoa como certeza entre os corredores do futebol brasileiro. Se nada mudar, o Bahia se despede de um líder e o Vasco ganha um maestro. E o futebol brasileiro, esse ganha de novo o prazer de ver um craque jogando num palco que respira história, tradição e paixão. O rumor pode virar realidade, e, se virar, vai sacudir o país inteiro. O que mais impressiona nessa história é o timing perfeito da negociação. O Vasco vinha buscando um nome de peso para liderar o elenco e sabia que precisava agir rápido, antes que outros clubes entrassem na disputa. Everton Ribeiro, por sua vez, avaliava com calma o próximo passo da carreira, ciente de que essa talvez fosse uma das últimas grandes decisões da sua trajetória como atleta profissional. A conversa entre as partes, segundo fontes ligadas à diretoria, foi direta, franca e cheia de admiração mútua. O jogador mostrou interesse genuíno no projeto, e o clube fez questão de demonstrar que o via como peça central, não apenas como mais um nome no elenco. Essa sintonia imediata acelerou as tratativas. E quando um atleta com o histórico de Everton dá sinal verde, as coisas acontecem rápido. O Vasco, determinado, não quis perder tempo, preparou o contrato, alinhou questões logísticas e já começou a pensar na apresentação oficial, que promete ser grandiosa, com torcida, bandeiras e aquele clima de festa que só São Januário sabe criar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Nos bastidores do futebol carioca, o rumor já provoca efeito dominó. Outros clubes começam a se movimentar, tentando reagir ao impacto da possível chegada de Everton ao Vasco. A notícia corre entre dirigentes, empresários e jogadores como fogo em palha seca. Afinal, quando um time do tamanho do Vasco volta a fazer contratações desse nível, o mercado sente o abalo. E o mais curioso é que, dessa vez, o Vasco parece agir com uma convicção que há muito não se via. O clube não quer apenas formar um elenco competitivo, quer resgatar o orgulho de ser temido, quer que os adversários voltem a respeitar o peso da camisa cruz-maltina.
E trazer um jogador com talento e o currículo de Everton Ribeiro é, sem dúvida, um passo enorme nessa direção. Se a negociação se concretizar, o Vasco volta a ser assunto principal, não por crise ou bastidores conturbados, mas por um movimento inteligente e ousado. E isso, no futebol brasileiro atual, já é motivo para empolgar qualquer torcedor. Para Everton Ribeiro, a mudança também representa uma nova fase de vida. Aos 36 anos, o meia entende que não tem mais tempo a perder com projetos incertos. Ele quer competir, quer jogar em alto nível, quer sentir de novo aquele frio na barriga dos grandes jogos. No Vasco, ele enxerga a oportunidade de ser o maestro de um time em reconstrução, de colocar sua marca num capítulo importante da história do clube. E, convenhamos, se tem alguém que sabe comandar dentro de campo, é ele. Sua visão de jogo, o domínio da bola, o toque refinado, tudo isso se encaixa perfeitamente no perfil que o Vasco busca. A torcida, que sempre valorizou jogadores técnicos inteligentes, certamente vai abraçá-lo desde o primeiro toque na bola. E o próprio Everton, acostumado com grandes desafios, sabe que vai encontrar um ambiente intenso, de cobrança, mas também de paixão verdadeira. É o tipo de energia que ele gosta, que o motiva, que o faz querer dar mais. E o que vem pela frente promete ser empolgante. Caso o anúncio se confirme, o Vasco deve montar um esquema que valorize o toque de bola, o controle de jogo e a inteligência tática, exatamente o cenário ideal para Everton Ribeiro brilhar. A ideia da comissão técnica é fazer dele o cérebro da equipe, o elo entre o meio e o ataque, aquele que dita o ritmo e dá o último passe. Os torcedores já sonham com tabelas precisas, passes milimétricos e aquele toque leve que só os craques têm. A expectativa é que, com a chegada dele, o time ganhe um novo padrão de jogo e volte a ser competitivo em todas as frentes. E mais do que isso, que o Vasco volte a inspirar respeito, a empolgar o torcedor e a ocupar o espaço que sempre lhe pertenceu no cenário nacional. O rumor pode ter começado como conversa de bastidor, mas hoje já soa como prenúncio de uma grande história prestes a acontecer e, se acontecer mesmo, pode marcar o início de uma nova era em São Januário. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.